Boa tarde, alunos. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre saneamento básico, né? A aula passada a gente falou sobre a questão da água, né? A composição química, a importância, a distribuição dela né, de forma no planeta e regionalmente também, né? E até a questão um pouco de como a gente trabalha, de como que a gente usa esse recurso, né? A gente devolve para a natureza uma qualidade muitas vezes pior, né, do que a gente recebe. E isso causa diversos problemas, tanto diretamente a nós, como problemas de saúde, e problemas também para o meio ambiente de forma geral, né, para a questão da vida aquática toda, acaba sendo prejudicado por conta disso. E aí, então, a gente vai hoje tratar dessa questão, né, da água como recurso utilizado, né, como é que a gente faz para ele ser um recurso que a gente vai devolver para a natureza em melhor qualidade, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de saneamento básico, né? Um conceito que a gente tem até na nossa Constituição lá, prevendo que a gente tem o direito a esse tipo de serviços, né? Então, vamos ver aqui, ó. As condições de saúde pública relacionadas à água potável, ao tratamento e destino adequado do esgoto, e até também dos resíduos sólidos, que é o lixo que a gente fala, estão dentro dessa ideia de saneamento básico. É o mínimo que a gente tem que ter para ter né, tá vivendo numa cidade com uma qualidade de vida, né, é o ideal, né? Então, água potável, água limpa para a gente tomar em casa, né? Depois a água utilizada nas nossas casas, ela tem que sair sai em forma de esgoto, ela tem que ser tratada para não voltar para o meio ambiente né, com a contaminação toda que tem no esgoto, e também até o lixo também que a gente vai ser destinado. A gente vai trabalhar nessa aula só a questão da água e esgoto, né, a água potável e tratamento do esgoto, porque o tema que a gente está trabalhando aí, né, até dia 22 agora de março foi o Dia Mundial da Água, né, a gente está dentro desse assunto da água. A parte de destinação dos sólidos, dos resíduos sólidos, do lixo, a gente vai trabalhar quando a gente for falar sobre os solos. Aí a gente trabalha mais diretamente sobre a questão dos resíduos sólidos, que são o lixo, né? Mas isso também faz parte do saneamento básico, né? Você produz lixo orgânico, né? E o que material reciclado, muitas vezes se tem que ter na sua cidade, né? Tem que ter essa separação do lixo, o que vai ser mandado para reciclagem, o que vai ser mandado para o aterro, coisas que a gente vai ver quando a gente for trabalhar lá no assunto solos, aí conservação dos solos, a questão do lixo, a gente vai ver tudo isso. Hoje, o nosso foco no saneamento básico é água potável e tratamento de esgoto, né? Então, assim, o saneamento básico, de forma geral, que a gente está falando aqui, principalmente água e esgoto, é um direito fundamental, né? Isso aí a gente está previsto na lei maior, na lei que é a maior lei, né, das leis, é a Constituição Federal. A gente tem isso determinado lá, que a gente tem esse direito, né, a um ambiente saudável, né, e para ter esse ambiente saudável, então, tu presumes que a gente tem que ter um saneamento básico, né? E ela entra de competência, ou seja, quem que deve fazer saneamento básico? Ela, né, é uma competência dividida entre os estados, municípios, né, e a nível federal também. Então, todo mundo tem que se preocupar com e garantir esse direito, né, esse nosso direito ao saneamento básico nas cidades. Infelizmente, a gente sabe que a situação no Brasil para quase tudo que se a gente está falando em direitos, o Brasil é um país que não trata muito bem essa questão dos direitos, né, os direitos básicos que como pessoas a gente deveria ter, né, infelizmente, a gente vê isso, direito é uma coisa que a gente tem que conquistar, a gente tem que lutar para que a gente tenha, eles não caem do céu, né, a conquista de ter isso numa lei como a Constituição foi, né, de 1988, foi uma conquista das pessoas que lutaram para que esse direito fosse considerado dentro dessa lei. Agora falta a gente tentar tirar ele do papel para que ele seja efetivo, né, que as pessoas tenham o saneamento básico, né, de fato, né, nas suas cidades, nos seus bairros, né. Se a gente for parar para pensar e a gente olhar nos bairros onde a gente mora, sempre a gente vai encontrar algum rio que está totalmente poluído, né, ou esgoto a céu aberto, em algum lugar a gente vai encontrar. Isso são lugares onde está se proliferando doenças, né, quando dá uma enchente, aquela água contaminada vai entrar em contato com a gente de alguma forma. Essas doenças poderiam ser evitadas, vão parar de pessoas parar num postinho ou no hospital por causa de doenças que poderiam ter sido evitadas com o saneamento básico,
né? Então, além de ser um direito negado, é um gasto a mais no sistema de saúde, porque não cuida dessa questão básica de tratamento de esgoto, por exemplo, né? E também, se é um direito, né, a gente tem esse direito fundamental, a gente tem que pensar, a ideia é que aquela água, por exemplo, água potável, seja fornecida, só o que a gente paga hoje, a gente paga o tratamento dela, a gente não paga pela água em si, né, a não ser quando a gente compra uma garrafinha de água, né, a gente está pagando pela água, que foi uma empresa fez o envasamento dela, colocou nossas garrafinhas, e aí a gente está pagando pela água também, né, mas, de modo geral, a água que chega nas nossas torneiras, a gente paga pelo tratamento. Existe a discussão de querer privatizar o sistema. Em Joinville se fala disso agora, né, e aí a gente talvez possa estar vendo aí situações que o sistema, a ideia de vender a água seja visto como uma mercadoria. E o ideal é que isso não seja dessa forma. Ela é um bem de uso comum, isso também está na Constituição, por isso a gente pensa que ela não pode ser tratada como mercadoria, né? Esse mapa aqui, ele mostra as duas situações, da água e do esgoto, né, no Brasil todo. O abastecimento de água potável, né, isso aqui é bem recente, de 2018, né, tá bem até, nós estamos na região sul, né, o pior aqui, o cenário aqui, a gente está falando da região norte, mas é uma região também bem pouco povoada, né? Tem Manaus, é uma cidade muito grande, que é a capital aqui do estado, né? É uma cidade bem grande mesmo, e os índices lá também são muito ruins, né? Essa situação aqui de tratamento, de falta de água potável, vai se refletir muito na questão de saúde. A gente está vendo até agora, com a questão do coronavírus, o quanto a falta de saneamento básico está afetando nessa questão na prevenção dessa contaminação. Todo mundo fala, lavem as mãos, gel. Como vai falar para as pessoas lavarem as mãos, tomar essa higiene básica, se nem água na torneira eles têm, né? Não tem água, eles usam água do rio, por exemplo, sem nenhum tipo de tratamento para fazer todas as suas necessidades, para tomar, para fazer comida, para, né, tomar banho, lavar a mão, e é uma água que, infelizmente, né, muitas vezes está contaminada com alguns tipos de doenças, não é o ideal, né? Então, a gente precisa avançar muito nessa questão, principalmente da região norte do Brasil, dessa água potável. O sul a gente está bem, né? Que nem a gente falou na aula, a gente vai ver agora nessa aula aqui, é sobre as questões das estações de tratamento de água. A Joinville tem as suas 2 estações, né? Funcionam muito bem, a nossa água é uma água de qualidade. A gente está nesse cenário aqui ruim, que é o índice do tratamento de esgoto, né? Nós estamos, olha só, entre os 6 estados aqui, né, os 6, as 5 regiões, desculpa, as 5 regiões, a gente está em terceiro lugar aqui, né? A gente está, o Sudeste, que, né, as principais cidades aí do Brasil, né, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estão aqui, então quase 80% de tratamento de esgoto, tá, né, tá bem. A gente está atrás do Centro-Oeste aqui, ó, Centro-Oeste lá, né, Mato Grosso do Sul, né, Brasília, inclusive, né, capital, mas esse índice deve ser puxado bem pelo Mato Grosso do Sul, puxado para baixo, né, eu digo, né. Então a gente não está tão bem assim, para um estado, para uma região do país que se diz tão rica, né, como é o sul do Brasil, né, tanto que tem até gente que quer se separar do resto do Brasil, mas olha só o nosso índice de tratamento de esgoto, de 45%, está muito baixo. Joinville, então, era uma das cidades que tinha o pior índice. Agora aumentou um pouco com essas estações de tratamento de esgoto que estão sendo colocadas agora, mas por muito tempo nossos índices foram muito ruins, tanto que a gente tem o maior, talvez a maior prova disso é um rio que corta o centro da cidade, que é o Rio Cachoeira, né, que por muito tempo foi muito poluído, foi um dos rios mais poluídos do Brasil, zero oxigênio, nada vivia ali, o cheiro horrível. E agora, com esse começo do tratamento de esgoto, principalmente nos bairros que são onde estão as principais nascentes do Rio Cachoeira, então, ou por onde o Rio Cachoeira passa, fazendo o tratamento de esgoto, e hoje o Rio Cachoeira está com uma condição um pouco melhor. Não está ideal ainda, a água não é
de longe ainda, ela tem muita matéria orgânica, tem muita contaminação química, né? Então, ainda não é ideal, mas já foi suficiente para que a vida começasse a voltar no rio. A gente pode encontrar peixes lá dentro do rio, tem até pessoas que pescam, não é o ideal, se pescar lá e consumir aquele peixe, não deveria ser consumido, não tem nenhum estudo para ver o quanto de, por exemplo, metal pesado, que é um poluidor que pode ter nesses rios, que esses peixes podem estar carregando, né? Afinal de contas, e ainda existem situações onde indústrias jogam o seu resíduo industrial dentro do rio. A gente já viu o rio mudar de cores, inclusive algumas vezes, há poucos anos atrás. Né? Então, assim, a gente está nessa situação aqui. Então, o norte ainda está pior ainda da questão de esgoto, né? 10% só de tratamento de esgotos. É um estado muito grande, né? Ainda tem muito pouca infraestrutura, né? E tem o nosso o maior rio do mundo, né? O Rio Amazonas aqui cortando, recebendo uma grande quantidade de carga de esgoto, infelizmente, né? Então, fazer o tratamento de esgoto e o saneamento básico é uma questão de investir em saúde. Tá? A gente está evitando essa quantidade de doenças aqui, ó, verminoses de todos os tipos, a febre tifoide, a hepatite, vários tipos de hepatite também, a cólera, a leptospirose, que é, né, esgoto a céu aberto atraindo ratos, e os ratos são os transmissores dessa leptospirose. Enfim, a gente precisa pensar na ideia de saneamento básico como um direito humano fundamental, né? E a gente precisa cobrar das autoridades votar em pessoas que falam nesse tipo de situação, de falar sobre saneamento básico, né? Não adianta votar numa pessoa que só fala, de repente, que, sei lá, faz brincadeira, todo mundo gosta, no bairro, o vereador tal, ele é legal, tal, e não fala nada, não sabe nada sobre isso, saneamento básico. Ele vai ser o nosso representante que vai dizer o que a cidade precisa, né? Não mais para entrar lá e ganhar um salário enorme, que a gente sabe que eles ganham um salário muito grande, para ficar lá sem fazer nada, para aprovar leis do dia, fazer o dia sei lá, o dia do engraxador de sapato, ele cria o dia na cidade, que é um dia de comemoração. Muitas vezes o vereador faz só isso, cria leis para determinar que dia vai ser de festivo de alguma coisa, e as leis que são importantes, né, a cobrança que deve ser feita na prefeitura sobre saneamento básico, sobre né, recursos nas escolas, sobre enfim, o que a gente realmente precisa para sair, né, de uma condição de ausência, de não ter direito ao básico que a gente deveria ter, né, como sociedade, e como a gente paga um monte de imposto, né, tudo que a gente compra, uma porcentagem vai para o governo, e a gente não tem o retorno, né, então o retorno, o saneamento básico é um direito que a gente tem que cobrar, certo? Agora vamos falar sobre a questão do tratamento da água, né? Bom, Joinville tem duas estações de tratamento, né? A ETA significa Estação de Tratamento de Água. Não, desculpa, isso, acertei, ETA. Tem a ETA e tem a ET. ETE, ETA. ETA é tratamento de água, né? A gente tem a estação de tratamento do Piraí, que fica na região lá rural, do bairro Vila Nova, e a estação do Cubatão, que é na região lá de Piraberaba, né? Aqui né, a estação Cubatão aqui está do lado do rio Cubatão, aqui está passando o rio Piraí um pouquinho menor do que Cubatão, por isso mesmo, 70% da água que a gente consome em Joinville vem da estação do Cubatão, e os outros 30% vêm da estação do Piraí, né, por conta dessa capacidade que o rio tem. Isso daqui é uma coisa bem complicada de pensar assim, né? A quantidade de água que a gente retira dos rios. Vocês já pararam para pensar de que quanto mais a cidade cresce, mais água a gente vai querer tirar do rio? Como é que vai ficar as outras formas de vida que precisam daquele rio funcionando, né? Enfim, né? Não só o rio funcionando, mas pessoas que dependem às vezes da água para suas lagoas, para suas plantações de arroz, que tem lá, por exemplo, na região da Vila Nova tem as plantações de arroz, eles fazem algumas barragens para desviar um pouco de água para suas plantações. E se a gente começar a crescer muito em número né, falaram, a gente estava aí com 600, 500 mil habitantes, e falando que a gente tem que pensar na Joinville de 1 milhão de habitantes. Eu sou contra essa ideia de querer fazer as cidades crescerem cada vez mais, porque por uma questão lógica, os recursos eles não crescem juntos.
né? Os rios eles não vão aumentar conforme a quantidade de pessoas aumenta numa cidade. Então, elas deveriam ser planejadas para pensar que existe, vai ter que ter um limite para esse crescimento. Vai ter que ter uma ideia assim, não, agora a gente não pode mais liberar espaço para novas construções, porque a gente não pode permitir que mais pessoas venham vindo todo ano para cá e a cidade não vai ter como comportar. Não é uma questão de evitar, não querer que as pessoas venham, é uma questão de que existem recursos que vão acabar uma hora, né? Ou a gente vai tirar cada vez mais água dos rios, e aí os rios depois da captação vão ficar com muito menos água, isso significa né, você está praticamente matando toda a vida, todas as formas de vida, tanto, né, peixes, aves precisam de se alimentar dos peixes, todos eles vão ser prejudicados e a gente vai estar desviando toda essa água para o nosso consumo, para o nosso crescimento urbano. Né? O crescimento urbano ele tem que ser pensado. Mas então a gente pode fazer uma represa gigante e aí vai ter água para todo mundo. Bom, fazer uma represa significa que tu vai inundar uma área toda. E provavelmente eles vão querer fazer essas represas aonde tem as áreas de florestas. Né? Então você vai inundar toda uma floresta, vai matar todo um monte de bicho para fazer uma represa com água para a cidade poder continuar crescendo. Também não acho uma coisa razoável. Sem contar que os rios só existem por causa das suas nascentes. E essas nascentes estão lá nas florestas. Se você acabar com as florestas, né, aquela represa vai durar, pode durar, sei lá, 20, 30 anos, mas depois de um tempo, dependendo das condições climáticas, ela pode começar a secar. Isso já aconteceu em São Paulo, nas represas que eles fizeram dessa forma. Então, existiam os rios que abasteciam São Paulo, a população e a cidade continuou crescendo, sem parar, daí eles, agora vai faltar água, então vamos fazer uma represa, fizeram a represa. Agora até as represas estão secando, então e aí, como é que vai fazer depois? Né? Então, a ideia do crescimento de uma cidade, ela tem que pensar isso. Talvez, a minha ideia é de que talvez precisa ter um limite para esse crescimento. A gente não pode consumir mais do que a natureza pode nos fornecer. Né? A gente já está chegando nesses limites e está servindo como extinção de outras espécies. Então, a gente precisa ir com calma, a gente precisa entrar no equilíbrio entre o que a gente precisa e o que a natureza tem a oferecer, sem deixar de lado também, sem fazer com que as outras formas de vida desapareçam por causa disso. Seria muito pouco inteligente uma espécie que depende da natureza destruir a natureza desse jeito. Né? Então, assim, nessas estações de tratamento de água, só foi um parênteses, né? A ideia é que a água que vem aqui, né, que a gente pega dos rios, vai receber um tratamento para ela ficar livre de doenças, né, livre de micro-organismos que podem causar doenças, certo? E também de substâncias químicas, muitas vezes. No nosso caso, a gente tem uma vantagem muito grande. Né? A maioria dos nossos rios, eles têm uma qualidade já muito boa de água. Né? Principalmente o Rio Piraí aqui já foi considerado uma das melhores águas do mundo. Mas por que isso? Porque esse rio e até a nascente dele é praticamente coberto por florestas. Então não tem ocupação, não tem esgoto caindo, não tem indústria jogando nada ali. Então isso é muito bom. Você manter as áreas preservadas, né? É fundamental para que a água seja de qualidade e a gente gaste menos dinheiro para deixar ela limpa. Ela já vem quase potável. Só falta dar alguns retoques para ela, né, colocar algumas substâncias de repente para ter certeza que ela não vai de repente ter algum tipo de micro-organismo que possa causar alguma doença. Então essas são assim que é uma estação de tratamento, né? Tem a captação aqui do rio, né? Passa por umas grades para evitar que folhas e coisas maiores entrem dentro do sistema, né? E aí passa por alguns tipos de misturas. Aqui, a mistura rápida que eles falam aqui, eles colocam umas substâncias químicas que ajudam na formação de flocos, né? E fazer com que também substâncias mais pesadas, como a poeira, né, aquelas partículas, né, aqueles fragmentos, aquela poeira que tem, não é poeira, né, poeira, mas enfim, aquelas partículas mais pesadas vão para o fundo. E outra parte vira como é que começa a formar flocos, como se fosse uma espuma, e vai ficar boiando. Floculador é isso. Floculador é onde tem essa parte formando esses flocos, vai ficar na parte superficial dos tanques, enquanto por baixo vai saindo a água, né, sem essa sujeira.
O decantador, a decantação é um processo que a gente vê na física, onde, pelo peso dessas substâncias, por conta dessas substâncias químicas também que foram colocadas, em quantidades que não vão fazer mal para a gente, o que é mais pesado vai para o fundo, né, formando um lodo aqui no final aqui. Aí vai só a água limpa sem esse lodo para outro tanque, onde vai passar por filtros de areia e carvão, enfim, várias outras é, etapas de filtração, certo? Esse lodo aqui é encaminhado para um sistema específico, onde depois vai ser destinado para aterro sanitário. Esse tanque aqui, tanque de contato, na verdade é onde eles colocam o cloro e o flúor também muitas vezes, para ter certeza que aí vem, porque nos filtros as bactérias estão tão pequenininhas que elas passam pelo filtro sem problema nenhum. Chegam nesse tanque aqui, a água está limpa, né, cristalina, mas as bactérias são invisíveis, então a gente não sabe se elas estão ali ou não. Então coloca uma quantidade de cloro para que matem essas bactérias e não tenha problema aí, né para causar nenhuma doença. E aí vai para as áreas né, para abastecimento de grandes caixas d'água que tem espalhado pela cidade aí, para depois transportar para as casas. Esse exemplo aqui é o exemplo de Grande Florianópolis, é o Rio Batão lá de Florianópolis, né, o nosso Rio Batão. Então a gente está aqui falando aqui, essas cidades aqui são exemplos, a gente podia estar falando, o nosso abastecimento é boa parte só para Joinville, uma cidade Joinville muito maior, né, do que Florianópolis, tem muito mais gente. Então, praticamente, o nosso abastecimento vai todo praticamente para Joinville e parece que um pouco para Araquari também, né? E é isso. Então, a gente tem essas etapas aqui, né? Na mistura, na floculação, no decantador, no filtro e na parte onde entra a parte de cloro e flúor. Aí depois a distribuição. Aqui tem as etapas, como eu estava falando agora, mas com os nomes mais, né, os nomes corretos. Né, nessa parte da coagulação que eu estava falando ali, onde nessa mistura rápida, é colocado o sulfato de alumínio, né, ou outras substâncias, para fazer a coagulação, fazer com que, depois com essa agitação da água, comece a formar essas partículas que vão se grudando uma na outra, formando, assim, os flocos, né, que é a parte da floculação, decantação, depois vai para o fundo, filtração. Essa pós-alcalinização corrige o pH, uma coisa que talvez vocês não entendam agora, mas a água ela tem que ter o pH neutro, né? As águas, água mineral, ela tem um pH um pouquinho mais alcalino, né? Mas ela não pode sair muito disso, ela não pode ficar muito ácida nem muito alcalina. Então tem que colocar substâncias que corrijam o pH da água. Então, isso foi o tratamento de água. Agora, o tratamento de esgoto. Né? Então, assim, boa parte do esgoto, 99% é água, mas esse 1% é de resíduo do matéria orgânica, que está cheio de bactérias, cheio de outros micro-organismos causadores de doença. Certo? O que, na verdade, o tratamento de esgoto faz é meio que imitar o que a natureza faria numa situação, né, voltando aqui, né, esse 1% de matéria orgânica, né, se não fosse uma cidade, se a gente vivesse de forma natural, né, não vivêssemos em cidades nem nada, vivêssemos como era lá no princípio, lá, caçadores-coletores, a gente não teria banheiro nem nada disso. Isso não seria um problema para o ambiente, de certa forma, porque a quantidade de matéria orgânica que nós produziríamos era o suficiente para que as bactérias fizessem decomposição e de repente isso acabasse voltando para o ciclo, no ciclo da matéria, sem grandes problemas. Né? Agora, como a gente mudou esse nosso estilo de vida, hoje nós formamos grandes aglomerados de pessoas, as cidades cheias de gente, a quantidade de matéria orgânica que a gente produz com o esgoto é tão grande que a natureza não dá conta de fazer isso, né? Não da forma correta. A gente viu na aula passada sobre a eutrofização, que é esse processo dessa explosão gigante de quantidade de bactérias se reproduzindo, aonde tem muita matéria orgânica, e elas consomem todo o oxigênio da água, a água fica sem oxigênio, aí a vida aquática que precisa do oxigênio morre tudo. Então, aí está o excesso é a poluição, né? Esse excesso de resíduos, né? O que a gente fez? A gente criou um sistema que imita a natureza, num sistema fechado, né? Para que aconteça esses processos de forma mais rápida, né? E sem que isso entre em contato, né, com o meio ambiente.
ambiente. Então, um dos sistemas mais utilizados no início que a gente tinha, claro, tinha o sistema de nenhum tratamento, né, simplesmente jogar direto no rio. Esse é o pior cenário, né, que ainda existe, né, e que a gente precisa acabar com esse tipo de situação, né, não é bom para ninguém isso. Mas o que aconteceu por muito tempo em Joinville foi a instalação de fossa filtro, né, fossa séptica. Cada vez que você abrir fazer um loteamento por lei, tinha que ter uma fossa filtro, uma fossa séptica. Isso acabou, né, quando começou a ter o esgoto, a rede de esgoto mesmo, né? Mas antes não, era a fossa séptica. Nas zonas rurais parece que isso ainda acontece, porque lá não vai ter como, não vai ter, é muito longe para fazer um sistema de coleta, né? Levar tubo até lá vai ser muito complicado, né? Então, como é que funciona, né? Sai o esgoto da casa, passa por uma caixa de inspeção, cai na fossa séptica, filtro. A fossa séptica, o que vai ter lá? Vai ter as bactérias que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, vai ficar lá, tipo, dentro desse grande recipiente aqui, e vai ficar se decompondo, as bactérias fazendo a decomposição, transformando toda aquela matéria orgânica em compostos químicos não, né, mais tão nocivos. E depois o filtro tiraria o excesso aí dessa sujeira e a água cairia. Aqui de sumidouro, mas no nosso caso isso cairia na tubulação que estaria correndo esse esgoto, essa água pluvial, que é a água da chuva, né? E cair dentro dos rios. Essa forma de tratamento de água, ela tem uma eficiência muito baixa, né? Ela diminui o tamanho da quantidade de carga de matéria orgânica que chega até os rios, mas mesmo assim continua chegando matéria orgânica nos rios. Então, quando era pouquinhas casas, até que tudo bem, a natureza dá um jeito de dar conta daquela matéria orgânica. Agora, conforme a cidade vai crescendo, isso fica inviável, não tem como os rios suportarem mesmo assim tanta matéria orgânica. Então, o ideal são as estações de tratamento de esgoto, a ETE, né, que recebe tudo isso num sistema fechado e tenta deixar ela mais limpo possível, né? Então, assim, o que acontece, né? Essa aqui é a estação de tratamento de esgoto do Jarivatuba, é uma das primeiras que a gente teve em Joinville, né? Ela não é ainda não tão, que se receberia tanto esgoto assim, ela é mais antiga, produz um pouco de cheiro também. Hoje existe, né, tecnologia para fazer tratar mais esgoto e sem os problemas que tinha antigamente de produzir cheiro ruim. Então, a gente evoluiu nesse tipo de sistema aqui, hoje em dia é bem mais avançado, né? A ideia é receber esse esgoto e devolver para os rios, né, a água numa condição melhor, bem melhor, na verdade. A gente está falando 90%, até em alguns casos, que 100% sem contaminação, né? Aliás, existem situações, por exemplo, a gente está falando de Joinville, a gente vai devolver isso para algum rio, vai lá na Baía da Babitonga, lá, vai cair no Rio Cachoeira, vai, né, pelo menos com uma contaminação muito menor, e o impacto com isso daí para o meio ambiente e para a saúde das pessoas vai ser muito melhor. Mas já existem algumas situações em alguns países onde existia falta de água. Lembra que eu estava falando sobre a questão da quantidade de recursos que a natureza tem para nos oferecer? Imagina cidades como, por exemplo, Las Vegas, lá nos Estados Unidos, era um deserto. Eles fizeram uma cidade enorme no deserto. E a quantidade de água no deserto, todo mundo sabe que essa água é uma coisa bem escassa, né? Então, o que eles fazem lá? Eles reutilizam a água que passou pelo tratamento de esgoto, a água sai 100% limpa e volta para as áreas de tratamento de água de volta como água potável. Então, é um ciclo fechado, onde as pessoas utilizam aquela água, ela passa por um tratamento bem eficiente de esgoto, né, com toda a questão do cloro, a questão até de raios ultravioleta para matar toda qualquer bactéria, depois volta para um reservatório, tipo uma lagoa gigante lá, que é da onde eles pegam a água para tomar, né? Claro que passa novamente pela estação de tratamento de água, né, pela ETA deles lá, e volta para casa das pessoas. É um sistema fechado, né? Você está utilizando
aquilo, você não está pensando em buscar de um outro lugar, não vamos desviar um rio gigante, vamos desviar um rio para nossa cidade aqui, e esse crescimento que nunca para, vai pegando tudo, né, vai destruindo tudo. Então, essa é uma forma de você fazer um ciclo fechado, onde você utiliza e você devolve para a natureza, você utiliza de novo, então é um ciclo fechado que seria o ideal a gente fazer, né, e não simplesmente usar e descartar, como a gente vem usando, na verdade, praticamente tudo que a gente faz no nosso modo de vida hoje é utilizar, aquilo se transforma em um tipo de resíduo e vai ser jogado fora. Muitas vezes nem reciclado é. Eles estão fazendo isso, reciclando água, né? Que é um recurso que a gente sabe que é escasso e a gente tem que cuidar para que ele não acabe. Então, aqui está o estacionamento de esgoto, né? Vamos dizer assim, as nossas casas aqui, né? Aí a gente tem que fazer a nossa ligação do nosso esgoto a essa rede coletora, né? Não sei como é que está no bairro de vocês, mas se já existe essa rede coletora, tem um tempo para você poder fazer essa ligação, né? E para você fazer parte da rede, né? Depois vai ter uma conta de esgoto? Vai ter uma conta de esgoto. Não dá para fazer isso de graça, isso vai ter um custo, né? Claro que a gente deveria brigar para ter um custo baixo, né? Afinal de contas, a gente já paga impostos também, né? Então, a gente paga impostos, a gente quer ter serviços públicos que sejam eficientes, né? Então, se vai ter um custo, se isso vai ser a mais, então que pelo menos isso seja repartido por todos, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que a gente, quem ganha menos paga mais e quem ganha mais às vezes paga menos, uma coisa bem desigual, né? A gente tem que tentar fazer com que as coisas sejam justas, né? Mas não dá para ser de graça, totalmente de graça, é um sistema que é complexo, não dá para fazer de graça, né? Então, essa rede de coletora leva para algum lugar onde vai ser a estação de tratamento de esgoto. Aqui é rede elevatória, que eles vão ter que ter motores e tal para impulsionar isso para cima do sistema, porque depois a gravidade vai fazendo o resto, né? Então, esse pré-tratamento tem a parte de grades, tem a parte de areia, onde vai passar, né, como se fosse o início de uma filtração aqui. Depois aqui o tratamento biológico, ou seja, vai ter as bactérias lá fazendo essa decomposição dessa matéria orgânica, trabalhando para isso, inclusive até os pesquisadores criam bactérias mais eficientes para fazer o processo de decomposição, né? Eles modificam geneticamente uma bactéria para que ela seja mais eficiente ainda para fazer esse processo, né? Depois o decantador não, o tratamento biológico está aqui e tal. 4, 5, por isso que não está fechando. Né? 4 e 5 aqui seria o tratamento biológico. E as bactérias fazendo isso. Muitas vezes eles injetam oxigênio justamente para que essas bactérias tenham oxigênio como um dos componentes do combustível dela, para ela se alimentar dessa matéria orgânica, que ela faz esse processo aí, né, de fermentação, de decomposição, enfim, algumas bactérias nem precisam de oxigênio, mas eles injetam ali para favorecer o crescimento das bactérias. E o decantador é aquela mesma coisa lá da estação de tratamento de água, né? O que é mais pesado vai para o fundo, toda essa matéria que sobrou aqui, né? Essas partículas pequenininhas vão para o fundo e formam um lodo, né? Esse lodo aqui ou vai para o aterro sanitário, ou ele vai para já está se pensando em utilizar ele para fazer adubo, fazer, né, transformar ele num composto para ser utilizado né, para botar nutrientes no solo, porque vai ser cheio de nitrogênio, matéria orgânica ali que já passou por esse processo. Claro que eles vão fazem todo um tratamento de esterilizar, tirar as bactérias nocivas, né, não vão pegar e jogar, né, esse lodo de esgoto nas plantações, né? Mas já está se pensando no processo depois químico e transformar isso em adubo, né? Isso em alguns lugares. No nosso caso, a gente pega isso e leva para o aterro sanitário. O que, né, também dá. Tem data para fazer com a decomposição desse lodo, ou então das bactérias aqui, elas produzem gás, metano, esse gás pode ser utilizado para movimentar, né, tratores e tal, produzir energia elétrica. Tem um monte de possibilidade que a gente ainda não usa, né, mas quem sabe no futuro, né, com novas pessoas pensando sobre isso, né, cientistas pensando em melhorar esses processos,
quanto mais a gente utilizar os resíduos que a gente produz para outras coisas, né, é melhor para a natureza, né, que a gente não vai estar precisando tirar combustível para fazer gás para movimentar um trator, a gente está pegando o combustível gerado da decomposição do esgoto, bem mais né, inteligente. Aí, depois de passar todo esse processo, né, a água é desinfectada, coloca, não se coloca, né, colocar um cloro aqui no sentido de ir lá e matar toda a vida aquática onde chegar, né, mas raio ultravioleta, enfim, e aí devolve para o meio ambiente uma água bem mais limpa, né, do que no caso da fossa filtro, né, ou então nenhum tratamento, né? Isso aqui é o ideal que a gente deveria ter, a gente está tendo em Joinville, mas está muito devagar ainda esse processo. Acho que deu uma parada nesse investimentos para tratamento de esgoto, né? Enfim, a gente tem que cobrar que se faça. Afinal de contas, como a gente viu, o tratamento do esgoto é qualidade de vida, é menos doenças, né? A vida aquática podendo sobreviver, né, nesses ambientes, né? Então, o ideal é a gente ter isso aqui, né? Como é que a gente ter a captação da água, que a gente tira da natureza, trata para a gente poder consumir, e depois tem o tratamento do esgoto devolvendo para a natureza da mesma forma que a gente pegou. Esse seria o ideal, né? Pelo menos que a gente está falando aqui de saneamento básico, tratamento de água e tratamento do esgoto, tá? A gente ainda não está nisso, isso aí está, como quase tudo ainda, tá, a gente tem que cobrar que funcione, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, a gente não pode fazer, por exemplo, que nem aqui, ó, ter as nossas casas e fazer uma ligação clandestina jogando o nosso esgoto diretamente no rio, né? A gente está contribuindo para gerar problemas para a gente mesmo e para todo mundo, para a natureza, né, para o meio ambiente, para outras pessoas que vão ficar doentes por causa disso, enfim, né? Saneamento básico é um direito, né? E a gente tem que cobrar que a gente tenha esse acesso a esse direito, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, além de cobrar, a gente tem que fazer a nossa parte de não querer burlar o sistema, fazer alguma coisa ilegal, só porque né, às vezes a gente acha que vai ter uma vantagem, e não vai ter vantagem, todo mundo acaba sendo prejudicado com isso, ok? Então é isso, essa era a aula de saneamento básico. Eu quero que vocês assistam o vídeo e vou mandar vocês responder algumas perguntas no caderno, ok? Então tá, até a próxima.